CPI da telefonia define o deputado Marcelo Ramos como relator final da comissão. O defensor-geral do Estado, Ricardo Trindade, desmente na Assembleia Legislativa a notícia publicada na imprensa local. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: deputados do Amazonas consideram que há um atraso no Congresso na votação do fim do voto secreto. E ainda, no segundo dia do ciclo de palestras, vereadores debatem na Assembleia técnicas sobre as propostas de emenda orçamentárias. Começa agora o programa Bom Dia desta quinta-feira, dia 21 de novembro de 2013. Olá para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Vamos iniciar o Bom Dia muito bem informado no quadro Sala de Imprensa, com as notícias locais, com o repórter Adriano Castro. Olá, bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje, depois de um feriado aí para todos? Olá, Amanda, muito bom dia. Bom dia para você também que nos acompanha ao vivo pela TV Aleã. Estamos aqui para trazer as principais informações dos jornais impressos da nossa cidade desta quinta-feira, dia 21 de novembro de 2013. Amanda, como foi o feriado? Foi bom? Foi tranquilo, Adriano. Fiquei em casa mesmo, curtindo o feriado com a família. Tá certo. Então vamos lá com as notícias locais aqui, saber das informações. Uma notícia que está aí no cenário nacional, muito polêmica aí, que está foi noticiada, foi ontem, na quarta-feira, feriado, e está hoje em todos os jornais impressos aí da nossa cidade. Vamos começar aqui com o jornal A Crítica, a página 3 vai dar o destaque para a PEC da Zona Franca. Dilma reafirma a um compromisso com Zona Franca de Manaus. Em encontro com o governador, o presidente afirma que não será desmoralizada no que diz respeito à Zona Franca de Manaus. E esse é o destaque também do jornal Amazonas em Tempo, a página A2, a última hora do jornal Amazonas em Tempo. O governo federal apoia PEC que prorroga a Zona Franca de Manaus. A afirmação do governador Omar Aziz foi dada logo após a reunião em Brasília com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Proposta de Dilma Rousseff deseja aprovar ainda este ano, em primeiro turno, a PEC que prorroga os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. E esse é o destaque também do jornal Diário do Amazonas. A página de política, a página 5 de política, Omar: Dilma não passará vergonha com a rejeição da PEC da Zona Franca. O governador Omar Aziz disse nesta quarta-feira que a presidente Dilma Rousseff informou a ele que não passará vergonha com a rejeição da PEC que prorroga por mais 50 anos aí os incentivos fiscais na Zona Franca de Manaus. Foi o que disse aí o governador. Segundo o Omar Aziz, ela disse que um compromisso com o Amazonas, que tem um compromisso com o Amazonas de aprovar essa proposta e não vai ficar desmoralizada. Mas o que não pode é prorrogar por mais 50 anos aí os incentivos da lei de informática. Isso foi o que disse o governador Omar Aziz, e é justamente essa prorrogação também por mais 50 anos aí da lei de informática que está causando todo esse impasse e que fez ainda com que a PEC não seja aprovada no Congresso Nacional, no Senado desta vez, né? A PEC de prorrogação da Zona Franca de Manaus está parada na Câmara de Deputados por causa de um impasse causado por duas emendas apresentadas ao projeto na fase final de votação. As propostas tratam ainda da prorrogação da lei de informática, que prevê incentivos para equipamentos do setor e das áreas de livre comércios, criadas para promover regiões mais isoladas e beneficiar várias cidades da região norte. É o que diz o jornal Diário do Amazonas sobre essa questão da prorrogação. Então, o jornal Amazonas em Tempo também destaca aí o apoio do PSD à reeleição da presidente Dilma, né? Então, a reeleição da presidente Dilma também foi destacada aí nesse encontro do PSD. O PSD já informou aí que dará o apoio total à reeleição da presidente Dilma, e nesse encontro também Dilma garantiu aí que a PEC vai ser aprovada. Então vamos continuar aqui com outra notícia, destaque do cenário nacional, jornal Amazonas em Tempo, que vai dar aqui o destaque: deputados vão analisar
cassação de José Genuíno. O presidente da Câmara, Henrique Alves, disse que vai contrariar a decisão do Supremo em cassar automaticamente o mandato, que também é destaque na página 8, ou página 8 de política do jornal Diário do Amazonas. Diz aí, mesa da Câmara discutirá hoje o processo para analisar José Genuíno. É o que diz também o jornal Diário do Amazonas, que você está vendo aí o destaque, agora sim, jornal Diário do Amazonas. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, afirmou que será aberto hoje o processo de cassação contra o deputado José Genuíno, preso desde sexta-feira por ordem do STF, por sua condenação no processo do Mensalão. Alves afirmou que o processo terá final plenário, contrariando aí que o STF tinha decidido que até agora, sobre o Mensalão, ordenado à mesa da Casa que apenas decretasse a perda do mandato. Então, a decisão aí do Supremo Tribunal Federal era de que José Genuíno perdesse automaticamente o mandato depois da condenação, e foi aí o que o presidente da Câmara informou que isso não vai acontecer, que vão descumprir a ordem do STF, e o processo de cassação vai ser iniciado hoje pela Câmara Federal. Amanda, essas são as informações de hoje. Eu volto amanhã com outras notícias. Bom dia para você. Muito obrigada, Adriano, por todas as informações. Uma boa quinta-feira para você e eu aguardo você amanhã aqui. Após ouvir as operadoras de telefonia móvel e fixa, internet e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a CPI da telefonia entra na etapa final e o relatório deverá ser apresentado na Assembleia Legislativa no dia 12 de dezembro e depois encaminhado ao Ministério Público Estadual e Federal. Durante uma reunião que aconteceu na última terça-feira, também ficou decidido que o relator final da comissão será o deputado estadual Marcelo Ramos. Após percorrer mais de 20 municípios ouvindo testemunhas, realizar oitivas entre prestadores de serviços de telefonia fixa e móvel e a Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, CPI da telefonia promovida pela Assembleia Legislativa do Amazonas chega na etapa final. Nós estamos trabalhando a passos largos para que nós possamos chamar as empresas às suas responsabilidades. O que nós estamos querendo, tão somente através dessa CPI, é que se preste um serviço à altura do que espera o consumidor e à altura daquilo que ele paga. Porque quando nós contratamos o serviço, nós temos a obrigação de pagar por aquele serviço. É a nossa parte nesta relação de consumo. Então não é nada fora do normal que nós estamos pedindo, apenas que nós tenhamos uma telefonia de qualidade, como determina, inclusive, a própria legislação. A lei diz que os serviços essenciais não podem sofrer interrupção, e aí a gente claramente coloca a telefonia fixa e a telefonia móvel. A possibilidade de uma nova convocação da Anatel foi descartada pelos membros da CPI, já que, quando convocada, não esclareceu adequadamente os questionamentos dos parlamentares. Nós temos vários caminhos a percorrer, né? E todos esses caminhos possíveis e legais nós vamos adotar em conjunto com os relatores. No momento, nós estamos estudando essas alternativas, né? Que pode, inclusive, ser indiciamento criminal, solicitar um indiciamento criminal por omissão, uma vez que está muito claro que a agência reguladora não fez a sua parte nessa questão. Nós sabemos que não vai ser uma panaceia, não vai resolver todos os problemas, mas, no meu entendimento, vai representar um avanço real, efetivo, no comprometimento das operadoras e algo que também nos preocupa da própria Anatel, de ser mais eficiente na fiscalização. Aliás, nós observamos até então, nos depoimentos dos representantes das operadoras, muito maior empenho em trazer informações que possam contribuir para a melhoria dos serviços do que a própria Anatel, cujo representante, ao estar aqui na audiência, nos decepcionou, a todos os membros da CPI, por ser evasivo, por não dispor das informações, por fugir dos questionamentos, enfim, por não fazer aqui na CPI a representação de um órgão de fiscalização. Quem mais sofre com a interrupção do serviço de telefonia são as comunidades rurais, mas a CPI tem trabalhado para resolver esse problema e garantir o cumprimento da legislação na solução do caso. Primeiro, nós cobramos, tanto da Anatel quanto das operadoras, a revitalização do sistema da telefonia fixa, principalmente nas comunidades rurais e aldeia indígena. E agora, nós estamos comunicando a todas as câmaras e prefeituras, tendo em vista que uma das operadoras citou que anualmente é feito um levantamento das demandas, e nós particularmente não acreditamos, para que os municípios possam fazer essa demanda e solicitar
a instalação desse sistema de telefonia nas comunidades onde não tem um telefone. E outra é disponibilizar as informações necessárias para que a legislação possa ser cumprida, visto que a legislação diz o seguinte: a operadora, ao tomar conhecimento, ela tem até 5 dias para garantir a resolutividade do problema. Marcelo Ramos, que foi escolhido como relator geral da CPI, firmou o compromisso da casa em garantir a prestação de um serviço de qualidade à população amazonense. Eu espero sinceramente que a gente consiga punir os responsáveis por tamanhos desmandos relacionados à telefonia e internet aqui no estado do Amazonas, mas acima de tudo que nós tenhamos a sabedoria de firmar termos de ajustamento de conduta com metas de curto, médio e longo prazo e mecanismos de monitoramento do cumprimento dessas metas. Porque mais importante do que punir os responsáveis por tamanho desmando é garantir que no futuro o Amazonas tenha um serviço de telecomunicação melhor e mais barato. Os relatórios individuais deverão ser entregues no dia 5 de dezembro e o final no dia 12. Após a apreciação pelo plenário da Casa Legislativa, deverão ser encaminhados ao Ministério Público Estadual e Federal para que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis. Defensor-Geral do Estado, Ricardo Trindade, desmentiu na última terça-feira a matéria publicada na imprensa que diz que a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa, que debateu a autonomia financeira da Defensoria Pública, teria sido realizada por interesses políticos. Segundo o defensor, as declarações dele foram distorcidas. A reportagem foi publicada no dia 1º de novembro deste ano. Segundo a matéria, o Defensor-Geral do Estado, Ricardo Trindade, afirmou que a discussão na Assembleia Legislativa do Estado sobre a autonomia orçamentária da Defensoria Pública foi motivada por interesse político. A audiência pública de autoria do deputado pelo PMN, Chico Preto, foi realizada na Lei no dia 31 de outubro, no plenário Rui Araújo. O presidente da Associação dos Defensores Públicos do Amazonas, Carlos Almeida Filho, participou dos debates e destacou a emenda constitucional de 2004, que desde então possibilita a autonomia orçamentária do órgão. A emenda constitucional número 45 alterou a Constituição Federal, declarando que a Defensoria Pública é autônoma. Então, desde então, essa implementação de autonomia depende de ajustes em legislações tanto estaduais quanto legislações estaduais, a conceder com que haja essa autonomia. Essa autonomia depende principalmente de repasse específico na LDO, para que a Defensoria possa receber por 2/10. Ainda durante a audiência, o representante da Casa Civil do Estado afirmou que a matéria já estava sendo estudada em conjunto com a direção do órgão, para que a mensagem com o projeto de lei seja encaminhada à Assembleia Legislativa. O governador aqui teve uma preocupação diferente. Os outros estados, por uma questão simplesmente política, deram a autonomia, repassaram o mesmo valor que já vinha sendo praticado, e quando você recebe essa autonomia, uma defensoria pública recebe autonomia, outras despesas se agregam a isso. Então o governador não fez esse ano justamente para que neste ano seguinte a própria defensoria se organize, a própria defensoria verifique quais os gastos adicionais que ela terá com a sua autonomia, tipo, vai ter comissão de licitação própria, tipo, o seu combustível, por exemplo, que hoje quem paga é o Estado, ele vai ter que pagar, tipo uma série de outros setores que ela vai ter que criar para suprir aquilo que ela recebe hoje do Estado. O defensor-geral Ricardo Trindade esteve na Assembleia Legislativa nesta terça-feira, dia 19, e esclareceu a publicação feita na imprensa. Trindade relatou a ausência na audiência pública, já justificada anteriormente. Este fato de eu não haver comparecido a essa audiência pública foi um fato isolado, pois em todas as ocasiões em que eu fui chamado, sempre estive presente, fiz questão de estar presente, principalmente quando se trata para tratar do nosso órgão, que é um órgão de suma importância para a sociedade. Sobre a afirmação de que ele teria classificado a audiência pública como interesse político, o defensor esclareceu que o interesse político seria dentro do próprio órgão e não na Assembleia Legislativa. Ricardo Trindade também se desculpou formalmente pelo ocorrido. Eu fui bem claro com a jornalista ao afirmar que o problema político era de ordem interna e isso ela não divulgou. Eu disse, olha, é um problema político de ordem interna
que envolve uma série de defensores, questões políticas internas. E eu relatei a ela, e ela não transcreveu, até porque a entrevista foi bem maior do que os elementos colocados aqui. Então eu explicitei a ela de maneira bem clara, porque ela me perguntou: mas doutor, quais são essas questões políticas internas? E eu expus a ela e posso depois até esclarecer para os senhores, para que não pare nenhuma dúvida sobre essa questão do interesse político, que obviamente não tem nada a ver, não está relacionado com esta casa. De primeira mão eu quero esclarecer aqui que quando eu falo que havia interesses políticos, né, eu quis me referir a interesses políticos internos e que eu, na condição de defensor-geral, estava me sentindo indignado por conta dessa movimentação política interna. Então, com relação a isso, foi o que eu quis dizer. O defensor-geral apontou outros erros, como o percentual do orçamento do órgão. A publicação afirma que o aumento seria de 0,37% para 0,87%, quando, na verdade, a porcentagem é dos atuais 0,31% para 0,80%. Nosso orçamento hoje, pela fonte do Tesouro, é de apenas 0,31%, e que foi o que eu disse para ela. Outra coisa, ela diz que nós estávamos pleiteando um aumento de um percentual de 0,37 para 0,87. O que nós pedimos está registrado no processo que nós encaminhamos ao senhor governador, pedindo a nossa autonomia financeira, e fui bem claro para ela, é de 0,80. A matéria também afirma que as eleições para o cargo de defensor-geral acontecerá em dezembro. Acontece que essa eleição para defensor-geral, e eu disse para ela, será em março. O meu mandato vai até o dia 1º de março. O deputado Chico Preto, presidente da Comissão de Serviços Públicos, lembrou que o inciso 4º do artigo 27 da Constituição do Amazonas diz que cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador do estado, dispor sobre a organização administrativa, judiciária, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado. Por isso, a realização da audiência na ALEAN para debater a autonomia financeira da Defensoria. Considero eu positiva a vinda do defensor público e suficiente a reunião para que nós, mais uma vez, disséssemos à instituição que a Assembleia ela é parceira da Defensoria e que coaduna e que tem os mesmos objetivos nesse momento que a instituição Defensoria Pública, ou seja, a sua autonomia orçamentária e financeira. Nós estaremos aqui prontos, não só para votarmos, mas para contribuirmos que essa autonomia seja suficiente para que a Defensoria Pública continue a levar os seus serviços àqueles mais carentes que precisam de representação judicial junto ao Poder Judiciário do nosso Amazonas. O deputado afirmou ainda que o processo de autonomia financeira e orçamentária da Defensoria Pública está em tramitação interna no Poder Executivo. Nesse momento, o que há são levantamentos de números que respondem pelas despesas que a Defensoria Pública tem, para que ao final se possa arbitrar, se possa dizer, olha, o orçamento da Defensoria Pública precisa ser no mínimo de tanto, um valor que vai ser estabelecido, para que a Defensoria possa arcar com todas as suas despesas, que não são só salário. Depois disso, o governador do estado deve enviar a mensagem para a Assembleia Legislativa para a apreciação dos parlamentares. A Câmara Federal deu celeridade à proposta de emenda constitucional que põe fim ao voto secreto nas deliberações do Legislativo, logo após a forte pressão da opinião pública durante as manifestações de junho. O projeto foi aprovado em primeiro turno pelo Senado e deve ser apreciado novamente pela Casa nesta semana. A diversidade de opinião entre os parlamentares de Brasília repercutiu na Assembleia Legislativa. A Casa foi a 4ª do país a acabar com o voto secreto para todas as decisões plenárias.
Para os deputados, o Congresso Nacional está atrasado em relação ao Parlamento Estadual. Está prevista para esta semana a votação em segundo turno da PEC do voto secreto, aprovada na Câmara e já apreciada em primeiro turno no Senado, mas com resistência declarada de alguns parlamentares. O líder do governo, Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, é um dos senadores que, ao lado de José Sarney, Jader Barbalho e Eunício Oliveira, se manifestaram contra o fim do voto secreto para todas as decisões plenárias do Legislativo. Esses senadores desejam que a abertura do voto seja restrita a determinados casos e, por isso, a conclusão da votação da PEC pode ser prejudicada. Tramitando há 5 anos no Congresso, a emenda constitucional só saiu da gaveta na Câmara depois que o plenário rejeitou a cassação do mandato do deputado Natan Donadon, preso na penitenciária da Papuda, no Distrito Federal, e condenado a 13 anos de cadeia por desviar 8 milhões da Assembleia Legislativa de Rondônia. O assunto repercutiu no plenário Rui Araújo. O deputado Luiz Castro destacou que o parlamentar é eleito para defender a sociedade e que, por isso, precisa ser transparente de seus atos. Por que quer se manter ainda uma reserva de voto secreto? É para negociações secretas com o Executivo? É para chantagens secretas? É esse o sentido de ainda tentar manter o voto secreto no Congresso, quando a Assembleia do Amazonas, a Assembleia do Rio, a Assembleia de Santa Catarina, várias assembleias já terminaram com esse voto secreto, grande parte das câmaras também? Já o deputado Marcelo Ramos destacou o texto constitucional para defender o fim do voto secreto. A Constituição é clara, o poder emana do povo e é exercido por intermédio de seus representantes, parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Portanto, não tem cabimento, não tem qualquer justificativa para que o voto permaneça secreto, ainda que em votações de veto ou de escolha de ministro do Supremo. Porque cada vez que o parlamentar vota, ele não vota por si, ele vota em representação. E não é razoável que o representante tenha o direito de esconder do representado titular do poder a forma como ele votou. Portanto, eu espero que o Congresso Nacional tenha a sabedoria de abolir essa aberração do nosso sistema democrático. A aprovação em primeiro turno ocorreu depois de mais de 6 horas de discussão. Na ocasião, a emenda contou com 54 votos favoráveis e 10 contrários. Parte da programação da Semana Global do Empreendedorismo foi apresentada no plenário da Assembleia Legislativa. Uma sessão de tempo debateu as principais dificuldades enfrentadas por aqueles que estão começando e a importância do apoio aos pequenos empresários. A Semana Global do Empreendedorismo é um movimento mundial que envolve diversas organizações em busca do fortalecimento da cultura empreendedora. O evento teve início na segunda-feira, no auditório do Tribunal de Contas do Estado. Na terça, foi a vez da Assembleia Legislativa receber os debates, por meio de uma sessão de tempo proposta pelo presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais, deputado Adjunto Afonso. Eu acho que, mais do que justo, a Assembleia debater esse problema, estimular, dizer aquelas pessoas que querem ser empreendedores de que a Assembleia está junto nesse projeto. Eu acho que é importante isso aqui, é uma casa de credibilidade, é uma casa que debate as leis, que na hora que nós chamamos o empreendedor pequeno aqui para essa casa, nós estamos dizendo que estamos dispostos, estamos abraçando essa causa e que podem contar com a Assembleia. Esta é a 7ª vez que Manaus recebe o evento, que também ocorre em outros 130 países. Entre capital e interior do estado, a estimativa é que mais de 10 mil pessoas se envolvam na programação. O Amazonas é um estado bem estimulado. Há uma pesquisa, hoje cada vez mais a mulher tem se destacado no cenário do empreendedorismo e o nosso estado tem um papel significativo nessa disseminação. Dentro desse cenário mundial, com as pesquisas oficiais, nós somos o 4º estado trabalhando para que essa cultura seja difundida. Então, claro, temos a coordenação que acontece da Semana Global em São Paulo, eles estão em primeiro lugar. Temos outros governantes que abraçaram a ideia, como é o estado de Minas Gerais, Aécio Neves abraçou a ideia, ele que abre a Semana Global no estado. Temos lá em Pernambuco, em Recife. Então, são questões que avançaram. E hoje, além de nós termos essa adesão do setor público pelos seus governantes, secretários de Estado, a Assembleia também abriu esse espaço. E eu tenho certeza que desse espaço da Assembleia teremos posições
contribuições significativas para as outras semanas que virão e, principalmente, para esse cenário empreendedor aqui no estado do Amazonas. A alta carga tributária, as dificuldades enfrentadas na legalização de empresas e os entraves no acesso ao crédito foram apontados como alguns dos problemas corriqueiros enfrentados pelos empreendedores. Pequenos empresários que encontrem dificuldades para criar um novo negócio podem procurar a Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais na sede da Assembleia Legislativa, em busca de orientação técnica. Vamos agora para a previsão do tempo. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de céu nublado a encoberto com poucas nuvens durante todo o dia. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 26 graus. Para o município de Rio Preto da Eva, a previsão é de céu encoberto a nublado. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 27. Em Santa Isabel do Rio Negro, a previsão é de céu encoberto a nublado, com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 30 graus. E veja a seguir, deputado Marcos Rota propõe a criação de campanha publicitária para inibir a prática de trotes telefônicos no estado. Não saia daí, voltamos já. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes. Análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@alean.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. A deputada Conceição Sampaio cobrou na tribuna da Assembleia Legislativa mais apoio da casa na campanha Novembro Azul, que é dedicada à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata e outras doenças masculinas. Dados do Instituto Nacional do Câncer, INCA, indicam que no ano passado foram identificados mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata. No Brasil, esse tipo de câncer é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele e não melanoma. Por essa razão, a conscientização é tão importante. A deputada estadual pelo PPS, Conceição Sampaio,
cobrou na tribuna legislativa a adesão da casa à campanha Novembro Azul. Eu já conversei com o nosso presidente, deputado Josué Neto, com o nosso vice-presidente, deputado Belarmino Lins, e a Assembleia passa a fazer parte do Novembro Azul, ainda aproveitando esses últimos dias do mês de novembro, mas assumindo um compromisso de que nós, nos próximos anos, estaríamos nessa campanha da mesma forma que já acontece aqui na Assembleia com o Outubro Rosa. Nós precisamos fazer o chamamento de todos os homens para a importância do exame de próstata, que ainda é um preconceito. A gente aborda esse tema, parece que você está brincando. Não, nós estamos falando de vida, nós estamos falando da possibilidade de salvar um homem quando ele passa por esse tipo de exame, quando ali é feito um diagnóstico precoce e ele consegue realmente ainda há tempo para salvar a própria vida. Em à parte, recebeu o apoio de Luiz Castro. Para o parlamentar, ainda há um descaso do público masculino no que diz respeito à prevenção do câncer de próstata. É importante que a saúde do homem ganhe a adesão da sociedade especial dos homens. Os homens de maior idade, mais de 40 anos, têm que tomar um cuidado maior com a sua saúde. A saúde da mulher avançou muito mais nos últimos 20 anos do que a saúde masculina. A prevenção do câncer de mama, agora a prevenção do câncer de ovário, que também ganhou, inclusive, o concurso da vacinação contra o HPV, tem feito com que as mulheres se protejam mais, se cuidem mais, mas os homens não estão acompanhando essa evolução. E o câncer de próstata é o que mais mata homens no Brasil. De acordo com o INCA, o câncer de próstata é mais incidente que o câncer de mama. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha para a Sociedade Brasileira de Urologia em 2009 constatou que o preconceito com o exame de toque retal ainda é forte no Brasil. Apenas 32% dos homens brasileiros declararam já ter feito o exame. A criação de uma campanha publicitária para inibir a prática de trotes telefônicos no Estado foi proposta pelo presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Marcos Rota. O parlamentar é um dos autores de uma lei que pune a prática do trote a órgãos de emergência do Estado do Amazonas. Polícia, bombeiros, SAMU, todas essas instituições possuem números telefônicos de emergência gratuitos para atender com a maior rapidez possível a população. No entanto, o uso da linha para a realização de trotes, como a falsa comunicação de crimes ou acidentes, traz prejuízo para toda a sociedade. O deputado Marcos Rota trouxe à tribuna da ALEAN números preocupantes a respeito da quantidade de trotes realizados no Estado. Segundo o parlamentar, de janeiro a setembro deste ano, 650 mil falsas ocorrências à polícia e ao Corpo de Bombeiros foram registradas. Infelizmente, ainda nós temos, nesse último período de janeiro a setembro deste ano, 650 mil trotes. Continuar com essa projeção, o Amazonas deverá fechar o ano de 2013 com um número alarmante, preocupante, de 900 mil trotes somente ao Corpo de Bombeiros e somente à Polícia Militar. Retiramos aí o SAMU. Com o objetivo de conscientizar a população a respeito do dano que a prática causa à sociedade, o parlamentar fez um indicativo ao governo do Estado, propondo a vinculação de uma campanha publicitária educativa. O Paraná confeccionou uma peça publicitária através do governo do Estado do Paraná, foi inclusive o vencedor do Profissionais do Ano da Rede Globo. Eu vou apresentar esse vídeo à Assembleia Legislativa para que a gente possa também adotar essa política, porque no Estado do Paraná houve uma queda muito grande, né, por conta dessa campanha vitoriosa. Então, eu acho que nós precisamos adotar todas as políticas que estiver ao nosso alcance para que a gente diminua esse número muito grande. São 2 trotes por minuto que nós temos no estado do Amazonas. Uma lei que está em vigor desde agosto, de autoria dos deputados Marcos Rota e Marcelo Ramos, pune essa prática. Os assinantes ou responsáveis pelas linhas telefônicas que originarem chamadas relatando fatos inverídicos aos telefones 190, 192 e 193 ficam sujeitos a uma multa pecuniária de R$ 300. O Amazonas aderiu esta semana ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por meio do programa Viver Sem Limites. Quem traz os detalhes é o repórter Adriano Castro. O
Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi lançada pela presidente Dilma Rousseff em novembro de 2011. O programa Viver Sem Limites é um conjunto de ações coordenadas pela Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com 15 ministérios e do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O titular da pasta destacou o trabalho a ser feito junto às prefeituras. A gente vai trabalhar assessorando e garantindo com que os recursos cheguem no município e que seja aplicado. Por exemplo, no estado do Amazonas, nós já temos 620 salas de recurso multifuncional. O que é uma sala de recurso multifuncional? É uma sala dotada de tecnologias para atender as crianças com deficiência, permitindo que elas tenham as mesmas oportunidades que as demais crianças com produtos de tecnologias. Aqui no estado do Amazonas, o VC Limite trará um centro de adestramento e treinamento de cães-guias, que ficará no campus leste do Instituto Federal. Nós temos 2 núcleos interdisciplinar de desenvolvimento de tecnologias assistivas, um na Universidade Federal e outro também no Instituto Federal. Nós temos ações, como eu já falei, na educação, ônibus para levar as crianças para a escola, 63 ônibus já aqui no estado, e aí nós vamos trabalhando e vamos fazendo com que a política vá acontecendo. O presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência lembrou que todas as cidades precisarão criar um conselho municipal. O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência faz parte de uma rede de atenção e do controle social à pessoa com deficiência. O Conselho Nacional tem as diretrizes para a criação dos conselhos, tanto estadual quanto municipal. O CONED, Conselho Estadual do Estado do Amazonas, tem a intenção de implementar cada vez mais, apoiando os conselhos nos municípios, inicialmente dentro do Executivo, buscando os aliados para a criação destes conselhos, com a explicação adequada, com as orientações que devam efetivamente acontecer, para que tenha, acima de tudo, o conhecimento do que é um conselho municipal, de como ele funciona e o que pode agregar dentro dos municípios. E seguramente o conselho municipal, entre os 62 municípios do estado do Amazonas, vai trazer um apoio imenso para a criação. É o controle social levando a efeito toda a política pública voltada à pessoa com deficiência, na educação, na saúde, habitação, acessibilidade e tudo que diz respeito às questões do cidadão com deficiência. Segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputado Abdallah Frache, o governo federal disponibilizou mais de 7 bilhões de reais para serem aplicados em políticas públicas para a pessoa com deficiência e agora depende do interesse de cada município para que as verbas sejam repassadas. A importância dessa adesão é simples. O governo federal disponibilizou 7 bilhões e 600 milhões de reais a serem investidos no Brasil como um todo em políticas públicas de defesa com a pessoa com deficiência. Então, do ponto de vista prático é isso. Esses conselhos comunitários e essas adesões das prefeituras do interior do estado vão poder permitir acesso dessas prefeituras a esse recurso em Brasília, para projetos como acessibilidade da pessoa com deficiência, treinamento da pessoa com deficiência, para que ela possa ter uma capacitação profissional que possa lhe dar o sustento, pensões, apoios para todas as dificuldades que essas pessoas vão ter. E isso, do ponto de vista prático, a gente sabe que vai dar um retorno social grandioso, que a dificuldade de uma pessoa com deficiência na nossa capital já é grande. Agora, no interior do estado, ela é muito, muito maior. Adriano Castro para a TV Aleão. Vereadores debatem técnicas de propostas de emendas orçamentárias durante o segundo dia do ciclo de palestras sobre orçamento público voltadas às câmaras municipais do Amazonas. O evento é realizado na Assembleia Legislativa do Amazonas por meio do SECOT, que é responsável ao aperfeiçoamento técnico das câmaras municipais dos 61 municípios interioranos. Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual. Os termos podem assustar quem nunca teve contato com a administração pública. Porém, é dever do Legislativo a análise das propostas formuladas pelo Executivo. A falta de profissionais qualificados para prestar assessoria aos vereadores do interior do Amazonas acaba prejudicando a apreciação das peças orçamentárias. Para minimizar esse problema, a Assembleia Legislativa do Estado, através do Centro de Cooperação Técnica do Interior e da Escola do Legislativo, está promovendo o primeiro ciclo de palestras em orçamento público. O coordenador do SECOT destacou a alta renovação dos parlamentos municipais ocorrida durante a última eleição.
Nessa última eleição houve uma renovação muito grande. Praticamente 70% dos vereadores foram novos vereadores eleitos. Então a falta de conhecimento nos 60 municípios é muito grande. Então com isso, exatamente esse ciclo de palestras vem para explicar o que são leis orçamentárias, PPA, LOA, LDO, para que com isso acabe essa falta de conhecimento, que os vereadores consigam votar essas leis, que são leis tão importantes para os municípios, com conhecimento, com clareza. Este vereador destacou que o momento de realização do ciclo de palestras é estratégico, pois encontra-se em tramitação na Casa a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo do Estado. Ele espera poder contribuir na avaliação da peça com solicitações do Alto Rio Negro. A gente traz muito subsídio, que a gente sabe que a Assembleia Legislativa é boa nesse sentido, para que os deputados possam colocar no orçamento do Estado isso que a gente tem aqui de dúvida, de necessidades, às vezes até de reclamações. As palestras são ministradas por servidores da própria Leam. Cerca de 200 vereadores foram convidados para o evento. A Casa Legislativa pretende realizar outro ciclo de palestras no início do próximo ano. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia ou canal 18 AMTV, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@alean.gov.br. Para conferir a reprise desse programa, acesse o canal Alean no YouTube. Uma ótima quinta-feira para você e fique com a nossa programação. Até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.